Mais uma semana começando e vamos falar dos nossos tenistas jovens promissores. Quadro que eu pretendo fazer toda semana. Hoje eu vou falar um pouco do nosso principal prospecto do momento, João Fonseca, que vai jogar o Challenger 175 de Estoril, em Portugal. Deve estrear na terça ou na quarta contra o tenista dos Países Baixos, Jesper de Jong. Vou fazer uma análise pré-jogo desse enfrentamento e também dar uma analisada geral aí na chave do João no torneio e na chave como um todo, o torneio que está bem interessante. Também falarei de outro tenista muito promissor, Gutão Miguel, Luiz Augusto Miguel, tenista de Goiânia, de 16 anos, grande destaque do Brasil no Sub-18, apesar de ter apenas 16 anos, né, muito bem posicionado no ranking mundial ITF Juniors, ranking mundial Sub-18, e que vai jogar o Challenger 50 de Porto Alegre, torneio profissional, né, da categoria já intermediária, Challenger muito forte, e que buscará o seu primeiro ponto na ATP. Também deve estrear na terça ou na quarta. Vou falar um pouco sobre o Gutão, apresentar o Gutão para vocês. E antes de começar falando do João e do Guto, vamos falar da Vitória Barros, outra tenista promissora do Brasil. Brasileira de 15 anos, radicada na França, que treina na academia do Patrick Mouratoglou. Ela foi bem em mais um torneio, o J500 de Offenbach, onde ela fez semifinal. Os J500 são uma espécie de ATP 500 / Master 1000 do circuito Sub-18. A Vitória, né, que tem 15 anos, nasceu em 2009, é a atual número 1 do Brasil no Sub-18, no circuito ITF Juniors, e agora ela será top 25 do mundo. Uma posição muito relevante. Não me lembro de outra brasileira que aos 15 anos tenha chegado no top 25. Assim como a Naná, né, que vem subindo bastante no ranking, que está próxima do top 50. Então temos duas brasileiras ali arrebentando no circuito ITF Juniors que prometem muito. Vitória Barros joga um belo tênis. Agora, então, vamos ao João Fonseca em Estoril. O Challenger 175 de Estoril é desses Challengers especiais que ocorrem somente nas segundas semanas dos Master 1000, nos quais não há torneios ATP. Então, esses Challengers, que têm uma pontuação muito alta, próxima dos ATP 250, atraem muitos bons tenistas, como é o caso do João. João que ganhou um Challenger desse esse ano, né, em Phoenix. Esse torneio que o João está jogando, ele atraiu nomes como Félix Auger-Aliassime, número 19 do mundo, atraiu também o Nuno Borges, local lá, o português, também Alex Michelsen, Marcos Giron, enfim, o próprio João, muitos tenistas aí, é quase um ATP 250. Outra coisa importante é que esse torneio ele tem condições totalmente diferentes do ATP Master 1000 de Madrid que o João jogou essa semana, né? Que é um ATP no saibro, mas na altitude, né? 660 metros, que para o tênis é muito, acelera muito a bola, que a quadra é mais rápida, uma quadra seca, já em Estoril, altura do mar, ou seja, quadra mais lenta, quadra mais pesada, mais umidade, está chovendo por lá hoje, por exemplo. Então, condições diferentes. Condições parecidas com as que o João venceu o ATP 250 de Buenos Aires, ou seja, um bom indicativo. O adversário do João na estreia será o holandês, ou neerlandês, né? Eu acho que é a maneira certa de falar hoje, Jesper de Jong, atualmente número 93 do ranking da ATP, que vem numa boa ascensão. Tenista de saibro, né, especialista no piso, é o melhor piso dele. Tenista de 1,80 m, não é muito alto, não tem um grande saque, mas tem um saque para altura que é bem razoável. Mas é um tenista que baseia o seu jogo na devolução e no forehand. Ele é muito ágil, então ele consegue cobrir a quadra toda com a direita. Ele gosta muito, como um bom saibreiro bom de pernas, né? Gosta muito de usar o inside out, gosta muito de comandar o ponto com o forehand. Além disso, é um tenista bem competitivo, né? Já tirou 7 até do Carlos Alcaraz lá em Roland Garros 2024, né? O que não é para qualquer um. Afinal, o Alcaraz foi o campeão do torneio.
Esse jogo contra o Alcaraz, o De Jong ele só não conseguiu ir além de um set porque faltou saque, né? E aí quando falta saque contra um devolvedor fulminante contra o Carlos Alcaraz, há poucas chances, mas ter feito um set é bem relevante. Mas a questão desse jogo não é tanto o estilo de jogo, nem a tática que vai usar o De Jong. Passa mais pelo João, porque o nível do João é razoavelmente mais alto do que o nível do tenista da Holanda, do tenista dos Países Baixos. Né? O João, se ele tiver jogando como ele jogou em Madrid, ele deve se impor sobre o holandês. Não é um jogo ganho, não é um jogo que ele já entra com cartas marcadas, mas se o João Fonseca entrar calibradinho, né, entrar sacando bem, como ele sacou em Madrid, sacou muito bem lá, né, foi quebrado apenas uma vez pelo Tommy Paul, não foi quebrado na estreia, né, se ele conseguir impor o ritmo dele, acho que é muito difícil para o tenista dos Países Baixos segurar o ímpeto do João. Não é um jogo, portanto, que tem uma análise tática muito complexa a ser feita. João é amplamente favorito ao jogo, diria que 70-30, 75-25, contra tenistas desse nível e dessa faixa de ranking esse ano. João não tem tido muitas dificuldades, acho que a exceção foi o jogo contra o Jacob Furley, na primeira rodada de Indian Wells, que o João estava meio cru ainda na quadra dura, mas acabou vencendo também. Agora, o João está um pouco mais quente já no cyber europeu, fez um jogo muito competitivo contra o Tommy Paul, que é um top 12, então creio que se tiver bem concentrado, se estiver conseguindo impor seu ritmo, é um jogo para ele levar com segurança, né? Tranquilidade, fácil, isso não existe, né? Mas com segurança. E a chave do torneio é uma chave durinha, mas dá para ir longe, ó. Já na segunda rodada, caso o João avance, ele pegaria o português Jaime Faria, número 105 do ranking, mas que entrou no top 100 esse ano, e só saiu porque ele se lesionou no ATP de Santiago, em que ele fez quartas de final, seguido da quartas de final do Rio Open, ele se lesionou e só está voltando agora. Os adversários de uma possível segunda rodada são ou o Jaime Faria ou um qualifier. Já nas quartas de final, a coisa já começaria a apertar bastante, mas também é jogável. Os adversários em potencial são Marcos Giron, americano, número 45 do ranking, 31 anos, que vem numa boa fase, mas uma boa fase na quadra dura, jogador de quadra dura. Apesar de também ter a mesma altura do De Jong, tem um estilo razoavelmente parecido, mas mais adaptado para a quadra dura, né? O De Jong consegue girar bastante a bola. O Marcos Giron é um cara mais de golpes compactos, pegando na frente, golpes retos, né? Jogo de quadra dura. É o tenista regular, mais na quadra dura. Mas tem bons resultados no saibro. Já fez terceira rodada de Roland Garros 2 vezes, fez terceira rodada de Roma, não é bobo. Outro possível adversário é o Alexander Vukic, o australiano, que é muito semelhante ao Marcos Giron, né? Joga num estilo parecido, no saibro é razoável, na quadradura é muito bom, mas ele tem uma coisa que ele sempre vai bem nos Challengers de saibro em Portugal, tem 2 finais por lá. Então, cara que tem boas memórias jogando Challengers portugueses. O outro adversário seria Nicolas Moreno de Alborán, esse sim um jogador mais de saibro, americano, mas mais de saibro, né? Americano descendente de espanhóis. Pode ser, né, que nessa chave de 3, já que o Giron ele sai adiantado, o Alborán pode ser quem chegue até as quartas de final. Não acho que seja algo impossível para esse americano, não. Joga um tênis direitinho, tem uma boa direita, um bom saque, ágil. Não é nada demais, é número 145 ou 146 do ranking, mas vai ser competitivo aí, pensando nesse quadrante rumo às quartas. Se o João Fonseca avança até a semifinal, a coisa complica muito, porque aí um possível adversário seria Félix Auger-Aliassime, número 19 do mundo, e esse sim com resultados muito relevantes no saibro, ainda que não seja o melhor piso dele, né? Mas lembrando que tem um feito impressionante, que é levar o Rafael Nadal para o quinto set em Roland Garros, que ele fez nas oitavas de 2022, e o Nadal ele seria o campeão desse torneio, e o Félix Aliassime foi só outros dois tenistas conseguiram levar o Nadal para o quinto set em Roland Garros, John Isner e Novak Djokovic, ou seja, né, muito pouca gente para tanto tempo, e o Aliassime está nessa lista.
Tem final de Madrid também, o ano passado, semifinal olímpica em Roland Garros, né? Foi jogado em Paris em Roland Garros o ano passado. Tem também final no Rio Open, final no ATP de Lyon. Então, várias quartas de outros Master 1000. Tenista muito competitivo no saibro, favoritaço ao título de Estoril. Ainda que eu acho que o João Fonseca também seja um dos favoritos. Eu acredito que ele seja o segundo mais bem cotado para levar esse título. Não sei como é que está nas bolsas de apostas, mas eu acho que seja por aí. Outros possíveis adversários vindo desse quadrante do Félix Auger-Aliassime são, deixa eu ver na mesa de anotações aqui, Dusan Lajovic, sérvio, especialista em saibro, finalista do Master 1000 de Monte Carlo já em 2021 ou 19, um desses 2 anos, eu já me esqueci. Lerner Tien, rival do João Fonseca desde o juvenil, que não está jogando bem no saibro, mas tem um bom estilo para jogar no saibro e uma hora vai se adaptar ao saibro. Já ganhou do João no saibro, hein? Tudo bem que faz 1000 anos, né? Na semifinal de Roland Garros Júnior 2023. Mas pode ser que chegue. E também outro possível semifinalista é Nicolas Jarry, chileno, que vem numa péssima fase, mas que é um baita jogador. Então, semifinal são esses. Na outra chave temos Nuno Borges, 41 do mundo, Alex Michelsen, americano, 38 do mundo, Miomir Kekmanovic, 47 do mundo, Pedro Martínez, 48, enfim, challenger bem forte, mas eu acredito que dá para o João Fonseca. Esse torneio ele vai ser transmitido pela ATP Challenger TV, streaming da ATP gratuitamente, e o jogo deve ocorrer na terça ou na quarta-feira. Agora vamos falar de outro garoto brasileiro promissor, o nosso Luiz Augusto Miguel, o Gutão, ou Guto Miguel, tenista de 16 anos, nascido em Goiânia, que atualmente treina em Brasília, né, junto ao Santos Dumont, que é o nome do treinador dele, de fato, Dumont, e o Kiki Grangeiro, ex-tenista profissional. O Gutão, ele é um tenista de muito destaque no tênis juvenil, ele tem apenas 16 anos, mas já é número 33 do ranking ITF Juniors, né, do ranking sub-18 mundial. Ele é o segundo melhor tenista dentre os que nasceram a partir de 2009 no ranking, perde apenas o francês Mousse Calmet, acho que é assim que pronuncia. Então, muito destaque. E ele foi convidado para o Challenger 50 de Porto Alegre. O Gutão, ele busca o seu primeiro ponto no tênis profissional. Se ele avança uma rodada em Challenger, ele soma aí seus 4 pontinhos. O Gutão que ficou a 1 ponto de somar o primeiro ponto dele na ATP, já que o ano passado, no M15 de Recife, ele chegou até match point na primeira rodada. O M15 são os torneios profissionais de entrada. O Gutão teve match point, mas deu um azar danado, porque ele começou a cãibrar muito forte justamente no match point. E coitado, teve que jogar tipo saci, pulando numa perna só, acabou tomando a virada, deu uma dó, né? Porque senão o Gutão já teria aí seu pontinho na ATP, na época com 15 anos. Só que ele vai ter uma pedreira, hein? Vai pegar o cabeça 2, Murkel Delien, irmão do Hugo Delien, também boliviano, obviamente, que é um tenista muito competitivo nesses Challenger 50 e atualmente é top 230, né? Então, o Guto não deu sorte no sorteio. Aliás, o Gutão. E o sorteio é brincadeira, né? O Gutão, nossa, se tivesse o Federer jogando, o Gutão ia pegar o Federer na primeira rodada. Mas o bom é que o Gutão encara, o Gutão não tem essas frescuras de achar que deu azar ou não. Ele entra na quadra, dependente se dá ou não para ganhar, ele entra para ganhar. O Gutão é um menino muito ousado. E não sei se eu falei o ranking, né? Mas o Delien está no top 230, é o cabeça 2 do torneio, favorito, né? O segundo favorito ao título. O torneio também é disputado no saibro mais lento, às vezes pode, se chover, ir para a quadra coberta, mas a priori é na quadra de saibro aberta, na altura do mar, portanto, quadra bem lenta. Torcer para o Gutão, né? Fazer um bom jogo, quem sabe não arranca o pontinho dele na ATP, os pontinhos, né? Que valem 4. O jogo deverá ser nesta terça-feira, dia 29 de abril, também com transmissão gratuita da ATP Challenger TV, streaming gratuito da ATP, hospedado lá no site da ATP. Gutão, né, que tem como principais características para mim, mais do que o talento nato dele, que é muito grande,
O Guto, ele me impressiona porque ele é um tenista que escolhe muito bem as jogadas. Eu nunca tinha visto, taticamente, um menino de 15, 14 anos que não rifa uma bola. Quer dizer, uma ou outra ele rifa, né? Mas que rifa muito poucas bolas, que sempre escolhe a jogada certa, que tem paciência, né? Que trabalha o ponto para finalizar, ou vai para o risco na hora certa. Claro, quando ele está jogando no profissional, contra esses tenistas de muito alto nível, ele vai errar mais. Mas, por exemplo, quando ele está jogando no juvenil, ele erra muito pouco, né? Ele é muito regular sendo agressivo. Então, o Gutão cresceu bastante, já está com mais de 1,80m, está com 1,83m, eu sei disso porque eu encontrei ele, joguei dupla com ele, isso é história para uma outra ocasião, fui parceiro de dupla dele, mas machuquei no meio do jogo. Entrei machucado e acabei de me arrebentar no meio do jogo. Passei vergonha lá em Orlândia, onde o Gutão foi campeão do torneio primeira classe, torneio que valia R$ 10.000, torneio fortíssimo, o Gutão ganhou de tenista profissional por lá, massacrou todo mundo. Então, o Gutão, para mim, a principal característica dele é essa inteligência na escolha dos golpes e das jogadas, a inteligência tática, a inteligência de percepção de jogo, sabe o que está acontecendo no jogo, sabe como tem que mudar taticamente. Isso para um menino de 16 anos é algo muito fora da curva. Torneio no qual o Gutão... Eu lembro no US Open Junior do ano passado que o Gutão furou o quali, venceu a primeira rodada sobre um top 20 e perdeu a segunda rodada com um top 25. O Gutão, ele perdeu esse jogo bem apertado, vendeu caro, e ele no primeiro set, na pancadaria, acabou perdendo, era um turco. No segundo set, o Gutão começou a jogar umas bolas mais sem peso fundas e percebeu que o adversário estava errando e tendo dificuldade com essas bolas. Gutão não titubeou e começou a trabalhar com jogadas de bola sem peso, slice, tapa, spin fundo, curta, e a vitória escapou por muito pouco. Faltou ali um pouco de físico, né? Porque o Gutão era muito novo, tinha 15, apesar de ele ser bem forte, robusto. O menino era 18 anos, 3 anos mais velho, estava um só lascado. O menino acabou aguentando mais que o Gutão, mas fez um baita jogo. Esse jogo me impressionou muito pela inteligência tática do Guto. Então, Gutão, Challenger 50 de Porto Alegre. Quem for de Porto Alegre, recomendo demais ir lá assistir. Eu vou pesquisar certinho, eu esqueci de pesquisar o local, mas eu vou colocar na tarja, deve ter até saído já na edição. Vou colocar aqui para vocês, para quem for de Porto Alegre assistir, porque provavelmente a entrada é gratuita. Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e lembrando que também tem mais brasileiros em ação. Tenistas, né, mais velhos, já profissionais. O Thiago Monteiro, que está no Challenger de Mauthausen, Challenger 100 na Áustria, cabeça 2, estreia contra o japonês Shintaro Mochizuki, jogo que deve ser também na terça ou na quarta, e o Thiago Wilde, que está no mesmo torneio numa situação curiosa, ele não havia se inscrito no torneio e não ganhou o convite, então ele teve que jogar o qualificatório, e assim, ele foi lá assinar a lista de espera do qualificatório, esperando que alguém faltasse, faltaram, ele entrou no sorteio do quali, curiosamente, como cabeça de chave número 1, e furou o quali nessa manhã, vencendo aí um tenista bósnio, o Nerman Fatic. E claro, a Beatriz Haddad Maia, que está viva ainda na chave de duplas do Masters 1000, na verdade, do WTA 1000 de Madrid. Importante aí a Bia, porque por mais que a dupla não seja o carro-chefe dela, muito importante ela continuar para ganhar confiança, para ser mais um elemento da virada de chave dela, para complementar o bom torneio de simples que ela fez, dada a circunstância que ela estava. Lembrando que o WTA 1000 de Madrid, que ela conquistou em 2023 em duplas, junto com a Vika Azarenka, foi o ponto de arrancada dela para os melhores torneios dela, que foi a Quartas de Roma, né? Não o melhor, mas que preparou para o melhor torneio, que foi a semifinal de Roland Garros daquele ano. Então, pessoal, um abraço e vamos curtir essa semana aí de muito tênis.